Eu estou muito feliz e muito honrado de chamar o nosso próximo convidado, tanto pela trajetória dele, quanto pelo que ele representa para o Brasil e para todos nós. Acho que ele representa o Brasil que deu certo, o Brasil que pode dar certo, acho que melhor do que todos lá fora. Começou a sua carreira também no mercado financeiro, assim como o André, mas há mais de 40 anos atrás, acho que o André nem era nascido. Foi um grande financista, um banqueiro respeitado, e hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior empresário do país. Junto com seus sócios, eles vêm construindo um legado extraordinário de empresas fantásticas, donas de marcas que são líderes e ícones de consumo no Brasil e lá fora, mas acho que, sobretudo, empresas que vêm construindo também uma marca, um estilo de gestão, um modelo de gestão que é referência também no Brasil, também lá fora, que é admirado por uma nova geração de empresários, mas também por empresários como Warren Buffett, né? Portanto, acho que isso serve de inspiração no Brasil para muita gente. A gente falou bastante de meritocracia aqui, o André falou várias vezes. Acho que se meritocracia faz parte do vocabulário das empresas brasileiras hoje, em boa medida, isso se deve ao trabalho que ele e os seus sócios vêm fazendo nas últimas décadas. A gente, na Falconi, que tem o privilégio e a honra de ter no nosso conselho de administração 2 dos sócios que, junto com ele, formam esse trio de empresários super bem-sucedidos, tem a honra, nessa tarde, de receber o Jorge Paulo Lemann. Antes de mais nada, Jorge Paulo, eu queria, em nome da Falconi, em nome da diretoria da Falconi, do professor, te agradecer. Para a gente é uma honra te receber aqui, é uma oportunidade única. E, se tu me permites, como um icebreaker aqui, eu quero contar um pouquinho como esse convite aconteceu, porque, na verdade, a gente já esperava pela tua participação desde o ano passado. O ano passado, eu convidei o Jorge Paulo para esse encontro, e ele me disse: pô, Matheus, super legal, vou sim, quando é que é? E a gente teve a infelicidade de marcar o Movimento Falconi no ano passado, coincidentemente, numa mesma data de uma reunião de board da ABI. E aí ele me disse: pô, sinto muito, não dá, temos reunião de board da ABI. Pô, tudo bem, fica para uma próxima. Esse ano, logo no começo do ano, estava pensando, junto com o professor, já temos que começar a organizar o Movimento Falconi em 2013. Aí, lá pelo final de fevereiro, início de março, estava saindo do escritório aqui, Jorge Paulo, e passo numa banca de revistas, o pessoal está colocando a edição da Exame, acho que foi lá pelo dia 3 de março, se não me engano, e cuja capa da Exame daquela semana era Jorge Paulo Lemann. Eu comprei logo, eu assino a revista, mas comprei, porque ela na banca chega antes de chegar em casa, li tudo, passei o e-mail para o Jorge Paulo. Em alguns minutos ele respondeu: pô, bacana, vou sim, estou pronto, quando é que é? Não sei. Quando vai ser, eu não sei, mas eu sei quando não vai ser. Não vai ser em nenhuma data de reunião de board da ABI. Aí eu tratei de conversar com a secretária dele para descobrir quando é que não aconteceria a reunião da ABI. Quando chegasse, Jorge Paulo, tu perguntaste aqui quem estava na plateia. Só para te apresentar rapidamente, a gente tem todo o nosso time aqui, tanto de consultoria quanto de back-office. Hoje são quase 800 consultores de diversas nacionalidades. Nos últimos anos a gente vem ganhando presença internacional, que a gente começou lá atrás, inclusive com as empresas de vocês, que foram para fora, com empresas como a Gerdau. E agora a gente decidiu avançar de forma mais consistente, e para isso a gente, obviamente, vai precisar de muita gente boa, de diversos países, e a gente começou a fazer recrutamento em diversos países, então hoje a gente tem pessoas aqui de várias nacionalidades. E também a gente conta com a presença de vários amigos da casa, aqui, vários clientes, que também honram a gente com essa presença. Matheus, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês da Falconi, que tanto têm nos ajudado nas nossas empresas, que hoje em dia fazem parte da nossa cultura e que junto conosco, estão tentando construir um país muito melhor e mais eficiente, né? Obrigado. Bacana, obrigado nosso. Obrigado nosso. Bom, Jorge Paulo, para começar, junto com o Marcel e com o Beto, tu construísse uma das trajetórias mais brilhantes empresariais do país. E, enfim, são 40 anos de história. Eu queria que tu contasse para a gente como que essa história começou lá atrás e qual que foi, no começo, o teu primeiro sonho grande.
Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário. Com tanto elogio, eu fico preocupado. E eu tinha um professor de tênis. Tênis foi uma das coisas que mais me influenciou na minha vida. Era um chileno, um velho índio, inca, assim, né? E ele tinha 2 ditados sempre. O primeiro era mucha roupa, pouco juego, quer dizer, o cara que aparecia todo bem vestido, muitas raquetes, etc., em geral não jogava muito. E a segunda era, pô, não joga para a plateia, joga para ganhar o jogo, né? Então, esse negócio de muito elogio, assim, me deixa meio preocupado, certo? Mas, de qualquer jeito, estou aqui, então vamos lá. Pode deixar que você sabe os elogios. E como é que começou essa história? Não, a história começou, eu me formei em faculdade no exterior e aí trabalhei 1 ano no Brasil, depois fui trabalhar no exterior e quando voltei me juntei a outras pessoas que tinham estudado no Ivy League, nas melhores universidades americanas, etc., para fazer uma financeira, né? E trabalhei lá uns 3 ou 4 anos e nós falimos. Quer dizer, falimos. E, por várias razões, e aquilo foi traumático para mim. Eu tinha 26 anos aí e me achava bom mesmo e descobri que não era tão bom assim. E tinha que começar de novo. Mas não... eu tinha algumas ofertas de empregos em empresas grandes, mas eu preferi ficar no mercado financeiro mesmo e tocar um negócio menor, onde eu tinha mais liberdade de atuação e talvez mais possibilidade de crescimento rápido, né? Então, eu fiz isso durante uns anos. Depois, essa sociedade, que era uma corretora, não interessava mais. Nós tínhamos uns sócios que não trabalhavam, mas queriam ser sócios capitalistas, o que não funciona muito bem no mercado financeiro. E eu tentei comprar os sócios, eles não queriam vender, então nós acabamos saindo. E aí, em 71, acho que começou a verdadeira história, quer dizer, 10 anos depois que eu tinha me formado, começou a verdadeira história e as coisas começaram a acontecer. Durante 10 anos, fali uma vez, patinei um pouco, e aí, depois que começou a engrenar, comprei uma carta patente de banco de investimento, e o Marcel veio logo no início, veio 6 meses depois que nós estávamos começando, foi contratado como todo mundo era contratado naquela época, era liquidante, né? Tinha que entregar títulos, tinha que ir para o balé do asfalto, como nós chamávamos. E o Beto veio mais tarde, já era meu amigo, meu companheiro de pesca, mas só veio um pouco mais tarde, né? E aí fomos tendo sucesso no mercado financeiro, as coisas cresceram, e depois a corretora virou um banco de investimento, uns anos mais tarde, cresceu, ganhamos mais recursos do que precisávamos nas atividades financeiras, decidimos testar alguma coisa de investir no setor mais real, compramos as lojas americanas, porque compramos as lojas americanas, compramos depois a Brahma, e assim foi indo, né? Melhor parar aí e você fazer mais alguma pergunta. Assim. Tu falaste quando o Marcel se juntou a vocês e depois o Beto. Essa sociedade já tem mais de 40 anos, né? Depois de 71, isso. 40 anos de história. O que conectou vocês, Jorge Paulo? E existe uma divisão de tarefas? Assim, vocês se complementam? Tem até uma piada conhecida no mercado de quem faz o quê, né? Eu não vou falar, obviamente. A piada conhecida varia conforme quem conta. Quem conta, né? Quer dizer, então, dizem que um pesca, o outro trabalha e o outro pensa. E vocês podem decidir quem é quem. Quer dizer.
Nós descobrimos cedo, no Partnership Garantia, que você tem que ter pessoas diferentes. Quer dizer, não pode ser todo mundo igual. Tem pessoas diferentes, tem habilidades diferentes, e você tem que tentar atrair essas pessoas. Tem pessoas que são ótimas de retaguarda, tem outros que são ótimos na área de vendas. Então, nós estávamos acostumados com ter pessoas com características diferentes. O Marcel, o Beto e eu temos características diferentes, mas temos princípios básicos similares, não é? Acreditamos em meritocracia, acreditamos em atrair o melhor talento possível, como o André falou, acreditamos em ter os custos mais baixos possíveis, porque é o único elemento de um negócio que você realmente consegue controlar. E, basicamente, achamos que temos que encontrar sempre pessoas melhores do que nós. Então, temos aí um bando de gente que trabalha conosco, que, francamente, são melhores do que nós hoje em dia. E assim foi indo. E sempre nós tivemos sócios dos tipos mais variados, religiões diferentes, cores diferentes, origens diferentes, mas sempre dando muita ênfase em que todo mundo seja ético. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser ético. Quer dizer, então, nunca aceitamos nada ou pessoas que não fossem éticas nas nossas organizações. E foi crescendo, sempre tentando administrar isso com simplicidade, objetividade, né? Nada é muito enrolado nas nossas coisas, muita comunicação sempre, todo mundo em espaço aberto, como o André falou também, e foi indo, foi crescendo e estamos aí, 40 anos depois, nos damos super bem. Cada um tem suas habilidades, cada um aceita as habilidades do outro, e os nossos sonhos grandes sempre foram bastante similares, e estamos aí. Estamos onde estamos e cheio de sonho grande ainda, então vamos tentar continuar, né? Ótimo. O Marcel esteve com a gente aqui na abertura e o Beto não pôde vir, mas eu sei que ele não foi pescar. Ele me ligou, tinha um outro compromisso. Bom, falaste de vários princípios que vocês comungam, de valores. Outro dia, o Falcone me disse, a gente estava comentando sobre um caso de corrupção que foi noticiado na imprensa, e uma das pessoas envolvidas eu conhecia. Aquilo me chocou, e o Falcone disse exatamente o seguinte sobre ética, sobre valores. Ele disse, pô, Matheus, todo dia, toda hora a gente toma decisões que nos direcionam a vida, e essas decisões são invariavelmente baseadas nos valores que a gente traz de casa ou que a gente constrói nas empresas. Então, isso é a coisa mais importante que a gente tem que cuidar, a coisa mais preciosa que tu pode passar para os teus filhos. Tu falaste de alguns. Quais outros princípios que te guiaram na vida, Jorge? Na vida e que depois foram transpostos para os negócios? Não, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar construindo alguma coisa. Você tem que estar fazendo alguma coisa que vai contribuir para a sociedade. Então, uma característica nossa é que nós nunca estamos satisfeitos. Nós estamos sempre querendo chegar em algum lugar, melhorar, e é sempre tentando chegar lá, melhorando as coisas e as coisas em volta de nós, né? Eu acho também que as habilidades das pessoas são diferentes, quer dizer, um gosta de fazer isso, o outro gosta de fazer aquilo, e eu gosto de fazer o que eu gosto, e o que eu gosto eu vou querer fazer bem, muito bem. Então, acho que assim, os princípios básicos é construir, estar sempre construindo, estar sempre querendo melhorar, estar sempre querendo contribuir para o mundo, para que ele seja um mundo melhor mais para frente.
e, ao mesmo tempo, fazendo o que você gosta e fazendo muito bem, né? São as coisas que me norteiam. Tá certo. E que princípios desses vieram de Harvard, da tua experiência de Harvard? Tu já contou que ela foi transformadora na tua vida. O que tu trouxe de lá na bagagem? Bom, todo mundo aqui já viu o vídeo, já ouviu falar que eu não gostava de Harvard quando eu estava lá, né? Eu não estava lá porque estava lá e terminei porque minha família achava que era importante que eu terminasse assim. Mas enquanto eu estava lá eu não gostava. Mas muita coisa veio de Harvard no sentido que, em primeiro lugar, eu era um surfista, tenista, carioca, quer dizer, e lá de Harvard eu vi um mundo muito maior, passei a ler livros que eu normalmente nunca teria lido, filósofos antigos, coisas desse tipo, e estava num ambiente que pensa grande, né? E estava convivendo com teoricamente, alguma das pessoas mais brilhantes dos Estados Unidos e do mundo. Então, uma das principais características dos meus negócios foi sempre atrair gente boa e ter um olho bom para as boas pessoas e assim. Isso também veio um pouco de lá, porque eu convivia com os melhores que tinham, e eu tinha... É um pouco como arte. Quando você está perto de boa arte, ou assim, você começa a ter um olho bom para a arte. Então, lá que eu comecei a ter um olho bom para pessoas, ou escolher pessoas, ou assim, porque eu estava convivendo ali na nata da nata, né? E a Harvard é um lugar totalmente ético também, então todos os princípios são sempre de muita ética e assim. Então é isso, sonhar maior, muita ética, escolher gente boa. Eu tive que penar para passar lá, né? Eu não era preparado quando eu cheguei lá, então eu tive que suar para burro e tive que descobrir, né, métodos de estudar. Eu terminei em 3 anos, normalmente demora 4 anos. Eu terminei em 3 porque eu queria ir embora, quer dizer. Então, queria começar a vida e a fazer as coisas. Então, me obrigou a um estudo, um tipo de estudo super disciplinado, e a minha regra de tentar reduzir tudo a 5 coisas essenciais, quer dizer, que hoje em dia existe nas nossas empresas, toda empresa tem 5 metas essenciais, cada pessoa tem 5 metas essenciais também, né? Então veio um pouco de lá, porque meu estudo em relação aos cursos eram sempre tentando reduzir todos os cursos a que eram as 5 coisas básicas que eu iria ter que poder responder bem sobre. Então, isso também veio influência de lá, né? Assim. A gente na Falcone já copiou isso de ti. Tá bom. E tu mencionaste o tênis, foste surfista também, faz pesca submarina com o Beto Marcelo. Qual a importância do esporte na tua vida? E tem lições do esporte que vieram para a vida empresarial? Não, o tênis foi super importante, né? Porque competir lhe treina muito, né? E quando você compete, você começa a ligar o esforço ao resultado, quer dizer, não tem resultado sem esforço, sem suor, né? Então, você aprende que tem essa relação de suor com o resultado, de competir. No tênis também você às vezes perde, quer dizer, perdeu, senta e analisa por quê, como é que foi, como é que vai melhorar na próxima vez, né? E tive o benefício do professor chileno, do INCA, que teve uma influência grande, maneira que eu vejo as coisas e assim. Então, eu acho importante o esporte na vida de qualquer pessoa e ajuda muito nos negócios também, né? A pesca é um pouco diferente, no meu caso foi mais lazer e menos competição.
assim, mas que também faz parte, né? Maravilha. Ano passado, a gente teve aqui no movimento, uma palestra de abertura, o João Castro Neves, que é o presidente da Ambev. E ele fez assim, uma palestra assim, brilhante, muito também por conta do momento que a gente está passando aqui de transformação. Ele contou a história da Ambev, a história da Brahma, que é uma história formidável, como tu já disseste, feita dessa obsessão por gente talentosa, gente muito boa, uma cultura muito forte de ownership, de dono, né? E um sonho grande que todos compartilham. Compartilhar os valores entre 3 sócios já é raro, mas é mais fácil, né? Agora, o Marcelo disse hoje que na Ambev são 30 mil pessoas aqui no Brasil, 120 mil pessoas no mundo. Como é que faz para garantir que 30 mil pessoas ou 120 mil pessoas compartilhem os mesmos valores e compartilhem do mesmo sonho grande? E, obviamente, que vocês foram crescendo não só por crescimento orgânico, mas também com fusões, aquisições. Leva tempo para fazer isso, né? Quanto tempo leva para construir uma cultura como essa, fazer com que todo mundo ande na mesma direção? Muitas as pessoas que estão na Ambev hoje em dia e na ABI, uma grande maioria dos executivos são oriundos do nosso programa de trainee, né? O programa de trainee tem, hoje em dia, no Brasil, 80 mil candidatos e para 35 vagas, ou assim. Esse programa é mundial hoje em dia. Então, neste programa de trainee, os valores básicos são imbuídos dentro das pessoas, né? Eles conhecem esses valores, acreditam ou não acreditam, mas a maioria acredita. E esses valores são transmitidos para os próximos trainees e assim vai indo, que esses valores mudaram muito mudaram pouco nos últimos 40 anos. Eles têm que mudar um pouquinho e têm que ser melhorados, né? Mas mudaram um pouco. Então, eu fico surpreso, eu vou na China e falo lá com os trainees que eu nunca vi, e os trainees falam daqueles valores como eles fossem nossos, os valores deles, né? Pois são os mesmos valores que nós tínhamos há 30, 40 anos. E assim, isso, por exemplo, na Walmart, que nós aprendemos muito com a Walmart, também eles tinham princípios básicos, e no caso deles, os princípios nem eram escritos, porque o Sam Walton visitava tanta loja e repetia tanto aqueles princípios básicos do Walmart, de atender o cliente bem, de ter sempre o melhor preço, aquela coisa, que aquilo era parte da cultura e era transmitido de um para outro, e assim, né? Então, e o Brito, por exemplo, hoje que é o CEO da ABI, ele é um repetidor, cara. Ele repete sempre aquela mesma coisa, tem que estar sempre repetindo aqueles princípios e a cultura, e assim, aquilo vai se firmando e vai evoluindo gradualmente, né? Assim, mas você vê, o Brito é uma pessoa que nós demos uma bolsa há 23 anos atrás, o João Castro Neves demos uma bolsa há 20 e tantos anos atrás, o Tadeu do México é oriundo do programa de trainee, demos uma bolsa para ele também. Então esse pessoal são praticantes da nossa cultura e sabem que ela tem que evoluir, que eles têm que melhorar a cultura um pouco, mas gradualmente sempre, né? E assim vai indo e com a turma que nós temos aí, de jovens e talentos que nós temos nas companhias, nós achamos que vai durar muito tempo ainda. Esse princípio de gastar sola de sapato veio do Sam Walton, né? Sam Walton era conhecido para management by walking around, né? Quer dizer, então quando nós íamos visitar ele, tínhamos que visitar 10 lojas por dia, quer dizer, no final não aguentava mais visitar a loja, mas ele gostava de visitar a loja e era a maneira dele de saber o que estava
acontecendo, era a maneira dele de difundir cultura. Então era o método dele, né? E nessa época, quem mais foi fonte de inspiração, assim, que deu para copiar coisas que fazem parte da cultura de vocês hoje? Não, a primeira fonte de inspiração foi a Goldman Sachs, porque nós éramos do mercado financeiro. A Goldman não era a potência que se tornou depois, mas já era um lugar especial. Então, eu diria que o nosso sistema de procurar talentos, de desenvolver o programa de trainee, veio da Goldman. E a Goldman era um partnership naquela época, um partnership verdadeiro. Então, esse nosso princípio de ownership, das pessoas serem donas e se sentirem donas e agirem como donas, também veio da Goldman, né? Antes do Walmart, que veio depois, e aonde nós aprendemos muito também sobre eficiência, sobre manter os custos baixos, manter as coisas simples, e assim, quer dizer, então, depois nós éramos adeptos do Jack Welch, nós líamos tudo que ele escrevia sempre, e fomos evoluindo. Depois teve a influência do Jim Collins, que é talvez um guru de administração nos Estados Unidos, e que nós convivemos com ele há mais de 20 anos agora, e que teve uma grande influência sobre a maneira que nós tocamos as empresas. Então, nossa cultura, a originalidade é de ter misturado uma porção de coisa boa que nós vimos em vários lugares e ter aprimorado elas, e resultou nessa nossa cultura que tem funcionado, né? Nós estamos sempre olhando o que tem de bom, e copiar não é pecado, copiar é muito mais prático do que inventar a roda, né? Copiar o que deu certo, às vezes traz mais valor, né? Eu acho que o André abordou um pouco que esse conceito de partnership depende de uma meritocracia verdadeira, né? E que também, para fazer meritocracia, tem que ter um bom sistema de incentivos. É evidente que só o incentivo financeiro não é suficiente. Pegar as empresas de vocês, muita gente já está muito bem financeiramente há muito tempo e não está lá pelo dinheiro, está lá movido por outra coisa. Como é que se consegue isso, Jorge Paulo? Gente boa é automotivável, não precisa ter nenhum outro fator? Não, eu acho que as pessoas gostam de participar de um sonho maior, todo mundo gosta de participar, as pessoas gostam de jogar num time, quer dizer, é prazeroso você estar fazendo a coisa junto com outras pessoas, é prazeroso você ser reconhecido pelas pessoas em volta de você, né? Então, tudo isso existe lá, é prazeroso quando as coisas estão melhorando, você saber que você também é dono daquilo, é prazeroso você ser criativo. Então, as nossas empresas, se você tiver uma ideia nova, ou você quiser fazer uma coisa diferente, ou testar uma coisa diferente, nós vamos tentar lhe dar uma oportunidade, né? As pessoas querem ser criativas, querem ter um sonho grande, querem participar e, obviamente, querem ser reconhecidas também. Isso pode ser financeiramente, mas eu conheço várias instituições filantrópicas que não remuneram as pessoas, não dão nem um centavo e dão medalhinhas ou coisa assim, o pessoal se mata para... Então, a natureza humana gosta de ser reconhecida também, né? E não é só necessariamente financeiramente. Verdade. E quando as coisas dão errado? O começo de tudo foi o Garantia, que foi talvez o banco de investimento mais respeitado da década de 90, produziu lucros fantásticos, mas foi pego lá pela crise da Ásia. Em 98, vocês venderam o banco, imagino que vocês estavam construindo alguma coisa para perpetuar. O que deu errado ali e o que vocês aprenderam com aquele episódio? O Garantia foi construído quando nós
nós éramos mais jovens, muito fominhas, né? Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nome, então o foco era totalmente resultados, bottom line, quer dizer, era totalmente resultados. E assim ele foi, ganhou muito dinheiro, teve muito sucesso. E na crise asiática, acho que foi 96 ou assim, ele levou um tranco. Ele nunca teve em risco de desaparecer ou coisa desse tipo, mas ele levou um tranco, ele tinha 20 e tantos anos de sucesso e, de repente, aquilo bateu, certo? E conjugou com algumas outras coisas. Eu tinha estado muito doente em 94, quer dizer, eu tinha estado totalmente ausente, e 94 foi um ano de grande sucesso, e o banco tinha ganho muito dinheiro. E quando eu estava por lá, quando se ganhava muito dinheiro, eu aplicava o dinheiro nas lojas americanas, na Brahma, etc., para não dar dinheiro para ninguém, porque sujeito com muito dinheiro é um problema na sociedade. Quer dizer, começa a ter a ideia muito própria, ou querer fazer o seu negócio, ou assim, né? E o dinheiro que nós ganhamos em 94 foi distribuído, então ficou todo mundo muito rico, cheio de dinheiro. E quando bateu a crise, a sociedade já não estava mais, era um partnership, não estava, tinha um bando de pessoas acostumado com os lucros de curto prazo, que estavam interessados em lucros de curto prazo, e tinha poucos construtores de um sonho maior a longo prazo, e assim, né? Então, a melhor solução para todo mundo, naquele momento, o garantia para continuar naquele momento, teria que ser transformado, teria que ser outra coisa, diferente. E, naquele momento, nós já tínhamos outras coisas, já éramos donos das lojas americanas, da Brahma. A Brahma estava pintando como um sonho maior, melhor. E a solução boa, então, para todo mundo foi vender o banco. Foi triste, de uma certa maneira, não foi totalmente satisfatório, mas foi a melhor solução. E o que nós aprendemos, basicamente, é que você, para fazer alguma coisa duradoura, você tem que estar sempre construindo para o longo prazo e pensando em coisas que vão dar resultado no longo prazo e não simplesmente no próximo semestre ou no próximo ano, como até certo ponto era o garantia, né? Tem uma outra coisa que vocês estão fazendo há bastante tempo e que também olha resultados lá na frente, que é a Fundação Estudar, que é uma iniciativa super bacana de vocês três. Tem mais de 20 anos de história, nossos amigos da Fundação estão aqui hoje. A Falcone tem também a honra de, junto com o BTG, com a Ambev, ser um apoiador da Fundação Estudar. Conta pra gente como é que começou a história da Fundação. Tu já mais ou menos dissesse que o bolsista 01 foi o João Castro Neves, mas antes dele teve a bolsa pro Brito. Começou que eu dava bolsas, quer dizer, então o pessoal aparecia lá no escritório, como o Brito apareceu, e eu ia dando bolsas, e aí eu devo ter dado assim umas 500 bolsas e não tinha mais nem noção de para quem eu tinha dado, e dava para tudo quanto é coisa, psicologia, arquitetura, né? E ajudando pessoas mais jovens eu ia ajudando. E aí decidi que era hora de formalizar aquilo um pouco melhor, e aí o Beto e o Marcel se juntaram a mim, né, e organizamos a Fundação Estudar. O objetivo inicial era ajudar pessoas que queriam estudar, especialmente estudar no exterior, que naquela época era mais difícil de se obter os recursos para estudar no exterior. Hoje em dia, se você é aceito numa boa faculdade, o dinheiro pinta. Naquela época não era assim, então nós
E era ajudar as pessoas a estudar lá fora. E depois mudamos isso para ajudar as pessoas a estudarem aqui. E aí começaram a voltar os bolsistas, e aí nós começamos a fazer um network desses bolsistas, e vimos que, tanto quanto o benefício de poderem estudar, ou o apoio financeiro, eles tiravam grande proveito desse network dos bolsistas. Então, tínhamos eventos em comum, onde eles se conheciam, trocavam figurinhas, um contratava o outro, um ajudava o outro, né? E essa parte de networking ficou bastante importante, como é hoje em dia. Tem quase 1000 bolsistas por aí, temos reuniões anuais, tem vários eventos. Quer dizer, o Matheus é um dos bolsistas. Quer dizer, o Matheus foi um dos primeiros bolsistas que nós primeiro só dávamos bolsas para gente que ia estudar economia, ou engenharia, ou business school, ou coisas desse tipo, né? E o Matheus era um pouco diferente, ele já vinha do setor público, tinha um viés para o setor público, e acho que foi um dos primeiros que nós demos bolsa que veio do setor público, porque até então nós queríamos procurar em gente que ia empreender, fazer negócio, etc. E aí decidimos que, para melhorar o Brasil, precisávamos ajudar pessoas que queriam eventualmente voltar para o setor público ou terem uma participação no governo. E assim, então o Matheus foi um dos primeiros. Quer dizer, mas nosso negócio é ajudar quem é bom, compreende? Nós sabíamos que o Matheus era bom, então, e o Matheus realmente voltou e passou aí uma época no setor público, etc. E agora está aí ajudando a construir o Brasil na Falcone, né? Quer dizer, mas então, ultimamente nós temos dado mais bolsa, não só para o pessoal que vai estudar economia, ou negócios, ou assim. Nós abrimos o leque um pouco. E aí, ultimamente, o que nós então temos 800 e tantos ex-bolsistas, enviamos 35, 40 pessoas por ano para estudar, são alguns dos melhores do Brasil, melhores talentos do Brasil, mas achamos que isso atinge poucas pessoas, quer dizer. Então, estamos tentando ter um efeito maior, como nós temos quase 10.000 candidatos por ano e só 35 vão para a boa, vamos fazer alguma coisa para esses 9.000 que não são escolhidos poderem participar também, de alguma maneira, do que essas pessoas da Fundação estão aprendendo, ou aprenderam lá fora. E isso, com o mundo digital, é mais fácil hoje em dia, então estamos tentando atingir essas pessoas também. Então, me pediram para fazer uma palestra anteontem e tinha não sei quantas pessoas assistindo via internet. Mais de 1.000. Hein? Mais de 1.000. Não sei. E estamos fazendo essas palestras, vem o Luciano Coutinho, vem outras pessoas, e tentando transmitir para jovens do país essa nossa cultura de eficiência, de racionalidade, de tocar as coisas para frente, de construir, de performar melhor. E é isso que a Fundação é um centro de tornar as pessoas, para elas poderem ajudar as pessoas para que elas possam voar mais alto e possam contribuir mais para o país, né? É isso. Com essa iniciativa, que eu acho que está super bem encaminhada, né? Estou vendo o nosso pessoal super animado com as coisas que eles estão fazendo, o Rodrigo, o Fábio, o Renato, o Thiago. Daqui a outros 20 anos, quando a gente for olhar para trás, para a Fundação, assim, o que dá para esperar? Vamos fazer um presidente da República?
Bom, a Fundação, como as outras coisas nossas, quer dizer, eu tenho 74 anos, os meus sócios têm 60 e tantos, quer dizer, nós estamos construindo alguma coisa que vai ser duradoura. Então, hoje em dia, a Fundação é tocada por ex-bolsistas que fazem parte de um conselho executivo, que tentam atrair pessoas jovens para tocar a Fundação no dia a dia. O conselho, que era o Beto, Marcel e eu mandando, foi expandido para que tenha mais gente pronta para tocar aquele negócio para frente, né? Eu espero que a Fundação seja um lugar de referência daqui a 20 anos, que as pessoas digam, pô, eu participei lá da Fundação Estudar, eu fui bolsista, e que as pessoas de maior destaque no país, seja no governo ou nas empresas, tenham, de alguma maneira, passado perto da Fundação ou estejam contribuindo para a Fundação. É isso que eu espero, né? Que ela realmente crie uma cultura de melhoria para o país, de eficiência e de pessoas mais preparadas para tocar o país. Eu acredito muito nisso também. Tem uma outra contribuição tua, que é a Fundação Lehman, que investe bastante em educação, que tenta melhorar a qualidade da educação pública. A Lehman, acho que já tem uma série de iniciativas, numa determinada escala, que assim, super bem-sucedidas e que podem ser transformadoras. Tem uma série de outras fundações que também se dedicam ao tema da educação, mas que também têm uma escala mais limitada. Por que é tão difícil a gente pegar ideias boas, mesmo quando se quer pagar por elas, que é o caso de várias iniciativas da Fundação Lehman, do Instituto Unibanco, enfim, e levar para o governo? Eu imagino que só no governo a gente vai conseguir dar escala nacional para realmente conseguir ser transformador e revolucionar a educação básica. A gente falou disso, ouviu aqui nessa tarde no debate, se fala bastante sobre educação. O que é preciso fazer para a gente conseguir dar escala e fazer coisas realmente transformadoras na educação? Bom, eu estou contando com a Falcone para revolucionar o setor público, né? Tornar o setor público muito mais racional, muito mais eficiente, e para que isso aconteça. Quer dizer, o setor público brasileiro não é meritocrático, as decisões não são muitas vezes são políticas, não são racionais. O Jorge Gerdau tem dito regularmente, temos 38 ministros, ou sei lá quantos, não é uma... Então você esbarra sempre nessa falta de eficiência, essa eficiência que até certo ponto ocorreu nesses últimos anos no setor privado, né? Quer dizer, as empresas brasileiras são eficientes, são boas, estão funcionando bem, né? Mas isso está chegando lá, tem muita gente boa indo para o setor público agora. A Fundação Lehman mesmo, nós já temos 150 bolsistas das melhores faculdades no exterior, de Harvard e Yale e assim, que são pessoas que querem voltar para o setor público. Quer dizer, nós lá nos concentramos em pessoas que querem voltar para o setor público. E eles se reúnem com uma Fundação Estudar, eles aprenderam lá fora, estão vendo coisas melhores, como nós vimos lá fora e aprendemos, e agora estamos voltando lá para fora para, até certo ponto, mostrar o que nós aprendemos, né? Então, tem muita gente melhor. O governo não é tão eficiente assim, mas tem muita gente boa também. Então, a esperança é que essa turma vai superar a turma da antiga, menos preparada, menos racional, mais política, e que vamos ter uma turma de eficiência aí no futuro, algum dia, né? É verdade, já tem muita gente boa, e acho que o que nos angustia, como disse o Aode no debate aqui, é a velocidade com que as coisas acontecem, né? Esse ano a gente contratou 3 americanos, 2 deles Lehman Fellows. Mas eles vão também atuar no setor público através da Falcone. Tá bom, ótimo.
Se eu resgatar um pouquinho a relação com a Falcone, com o Falcone, vou cometer aqui uma inconfidência, vou contar, mas o Falcone me conta várias histórias, é um privilégio, assim, todo dia conviver com ele, e obviamente que eu não compartilho com ninguém, mas essa eu acho que ele não vai se importar, eu não pedir permissão. Ele começou lá na Brahma, como consultor, em 90 ou 91, e ele conta que ele foi o primeiro forasteiro a integrar o primeiro conselho de administração da Brahma, lá em 97. 97, né? Acho que é por aí. E aí ele conta um episódio da primeira reunião, não sei se tu vai lembrar disso, primeira reunião do conselho, onde era muito informal, vocês estavam discutindo lá os resultados da Brahma, tal, EBITDA para cá, ROL, isso, aquilo, tal. Aí o Falcone vira para vocês e fala assim, deixa eu perguntar uma coisa, o que é ROL, hein? E aí tu terias dito para ele, ou o Marcel, porra, Falcone, é receita operacional líquida. E aí ele disse, pô, eu vou ter que estudar esse negócio se eu quiser ficar aqui. E ele estudou, ele aprendeu com esse foco, com essa disciplina financeira, a Falcone aprendeu, acho que 90% dos nossos projetos hoje tem meta financeira, então a gente tem um foco muito grande em resultado, eu acho que muito disso vem do aprendizado, obviamente, com vocês. O que vocês aprenderam com o Falcone? Então, nós éramos oriundos do mercado financeiro, e um mercado financeiro mais fácil do que... Então, você ganhava dinheiro mais facilmente, você não tinha que organizar muita coisa. Então, nós tínhamos todos aqueles nossos princípios de meritocracia, de não gastar muito dinheiro, assim, mas nós não tínhamos muita racionalidade nas nossas, no método operacional, assim, não, se ganhava tanto dinheiro que você não tinha que ser muito eficiente, né? E o Marcel foi lá para a Brahma e ele introduziu até certo ponto muitos dos princípios que existiam no banco, da meritocracia, de atrair o melhor talento, de avaliar as pessoas, todas essas coisas, mas nós não tínhamos talento nem a disciplina de racionalizar a parte operacional ou dissecar as coisas para ver como que elas podem ser feitas mais eficientemente ou assim, né? E então, isso foi a grande contribuição do Falcone, que tinha estudado todos os métodos japoneses de just-in-time e de maior eficiência, e black belt, e todas essas coisas. Quer dizer, ele adicionou à nossa cultura algo que nós não tínhamos, e que, obviamente, numa empresa muito maior, como é a ABI hoje em dia, e assim, é muito mais importante, né? Quando você tinha 250 pessoas, como nós éramos no banco, 300 no máximo, assim, isso não era tão importante. Mas, numa empresa muito maior, eu diria que foi essencial, e nós não teríamos conseguido ter feito o que conseguimos fazer sem essa disciplina que o Falcone trouxe para nós. Então, tem que tirar o chapéu aí para o Falcone. Um aprendizado mútuo. Tu não está mais no dia a dia das companhias, né? Está no conselho de algumas companhias. Tem uma passagem que, em algumas entrevistas, eu li que o Warren Buffett fala como te conheceu no conselho da Gillette e como que ele passou a te admirar, que, enfim, observava as reuniões lá meio quieto e tal, e que a certa altura do campeonato fazia comentários desconcertantes. Não vou perguntar, obviamente, aqui o que tu comentava lá, mas qual que é o papel de um conselheiro numa companhia? Ele também precisa gastar sola de sapato e dá para fazer essas coisas, conhecer a operação, discutir sobre gente, por exemplo, sem entrar no dia a dia, sem interferir na gestão do management? Olha, o papel do conselheiro é basicamente representar os acionistas para que a companhia seja melhor lá para frente, né? E o conselheiro é um defensor da cultura, é um escolhedor das melhores pessoas,
que vão ser os executivos no futuro. Tem que atrair outros conselheiros bons também para trabalhar com ele. No nosso caso, eu participei de alguns conselhos de empresas públicas grandes, empresas com muitos acionistas, sem dono e assim. E francamente, o conselheiro é um cara que vai lá naquela reunião e não sabe muito o que está se passando. E eu não gostei da experiência. Eu fui conselheiro da Gillette, da Swiss Re, Daimler Chrysler, umas coisas assim. E no nosso conselho, o conselho tenta se interessar, né? Quando nós vamos à China, uma das primeiras coisas que nós fazemos é tomar café com os trainees, nós queremos ver os trainees. Nós visitamos o mercado, nós tentamos falar com os executivos sem interferir, compreende? Mas se você quer saber o que está se passando, você tem que poder. Então, nós não vamos falar com os executivos e dar uma instrução para eles. Se tivermos algum comentário, nós vamos para o Brito, e o Brito que vai dar a instrução. Nós gostamos de ter a liberdade de saber o que está se passando e ouvir e passear um pouco, management by walking around, saber o que está se passando para poder ser um conselheiro melhor, né? Até há pouco tempo, o conselheiro da Ambev fazia a rota de vendas, né? Não sei se ainda fazem. Tem isso. Jorge Paulo, comentou aqui de quando vocês adquiriram a Lojas Americanas, lá em 84, a Brahma depois, e teve uma série de outras aquisições, obviamente, mas talvez o passo mais gigantesco tenha sido a aquisição da ABI em 2008. E eu lembro ainda da reunião da Fundação Estudar, quando tu comentaste. Logo depois da aquisição de vocês, o mercado entrou numa profunda crise financeira, e isso foi ali junho ou julho, e aí tu comentaste do tamanho da conta, do tamanho do cheque que vocês tinham feito, do tamanho da conta que vocês estavam assumindo, vocês comprometeram o patrimônio ali e tal. E eu lembro de algumas coisas que, obviamente, não têm efeito prático nenhum, mas que, como sinal, acho que certamente foram importantes, que era a história de liderança pelo exemplo. Eu lembro que vocês, naquele momento, começaram a cortar custos, vocês cortaram metade do espaço do escritório, que tinha aqui em São Paulo, onde ficavam as fundações, enfim. Certamente aquilo foi muito mais como exemplo do que como resultado que pudesse produzir. Como é que foi ultrapassar aquela turbulência? Tinha muita gente que achava que não dava certo, teve um comentário até do Warren Buffett. Olha, não foi fácil, não, porque, na realidade, o sonho de comprar a Anheuser-Busch já existia há 20 anos, então, nós vimos perseguindo aquele sonho, nós vamos chegar lá, algum dia nós vamos comprar, vamos ser maior do mundo, etc. Assim. Aí apareceu a oportunidade, o mercado financeiro não estava pintando bem, mas não parecia trágico também, né? Então, nós fomos em frente. Então, assumimos uma compra de 54 bilhões de dólares, ou algo parecido, totalmente através de a maior parte, a maior parte se endividando, e depois veio a crise financeira que, na realidade, quando nós tínhamos que pagar, nós nem sabíamos se os bancos que tinham prometido nos dar o financiamento estariam lá ainda. Então, não foi um momento fácil, mas conseguimos ultrapassar, né? E, na realidade, o que parecia que era um problema se tornou favorável, porque, diante da crise financeira, os juros baixaram enormemente. Então, nós tínhamos feito uma compra de um ativo que rendia bem, que dava para melhorar o seu rendimento, e com juros baixíssimos, juros históricos muito baixos, né? Então, o que foi um transtorno enorme, um pavor quase durante um ano assim, se transformou num grande negócio, né? Porque nós compramos um negócio se endividando em 50 e tantos bilhões,
mas a juros baixos, e um negócio que nós conseguimos quase que dobrar a rentabilidade logo após o primeiro e segundo ano. Assim, né? Então, e depois da BI ainda teve BK, agora Heinz. Vamos fazer minha última pergunta antes de abrir para as perguntas da plateia. Não podia deixar de perguntar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo sonho grande. Tem muita gente que fala aí de um gigante de refrigerantes a caminho. Então... Não, no momento nós estamos digerindo a Heinz, né? A Heinz em si. Se nós tivermos sucesso em botar ela num rumo mais eficiente, de maior retorno, ela se torna uma plataforma espetacular de expansão, porque o que tem nesse ramo de comida, para você acoplar outras coisas e assim, é relativamente fácil. Então, a Heinz em si pode ser um sonho muito grande, mas nós estamos ainda na fase de digerir ela, de tornar ela mais eficiente. Estamos lá há poucos meses, né? E está indo bem. E depois tem um sonho grande ali também. Ela pode ficar muito maior do que está. E nós temos uns sonhos maiores também, mas isso não dá para falar. Sabia. Obrigado, Jorge Paulo. Vamos abrir para perguntas, então, da plateia. Boa noite. Jorge, boa noite. Duas perguntas. Sempre você, Eli? Sempre eu. Eu estou lendo o livro Destronando o Rei, que diz como que vocês compraram a empresa. Me lembro de 2008, foi um ano muito difícil a nível financeiro. Que coragem vocês tiveram para fazer acontecer? Não é tão óbvio. Então, quero que vocês me digam o que vocês sentiram. Ponto 2. Uma vez estava falando com o Beto Sucupira, perguntei, que mensagem você me dá, se fosse uma única mensagem? Ele me falou, não perca a autoestima. Que mensagem você daria? Que mensagem você daria? Olha, eu acho que nós, no caso da AB, nós exageramos a dose um pouco, em termos do risco que nós tomamos, mas nós vimos há 20 anos perseguindo aquilo, quer dizer, então nós queríamos comprar aquilo, quer dizer, era uma questão de honra para nós. E realmente não previmos que o mercado financeiro ia ficar tão difícil quanto ele ficou, né? Risco faz parte da vida, você tem que tomar risco, né? E nós já tínhamos arriscado, antes nós tínhamos arriscado na compra das lojas americanas, um setor que nós não entendíamos absolutamente nada. Depois nós compramos a Brahma, que era um negócio muito grande, e tivemos sucesso com aquilo. Então nós já tínhamos tomado algum risco e nós achávamos que o risco da Anheuser-Busch era um risco que era uma continuação daquilo que nós já vimos praticando. Mas jamais imaginávamos que o mercado financeiro ia ficar tão ruim quanto ficou, né? Mas aí já estávamos ali, não tinha como pedalar para trás, a solução era rodar para frente mesmo, né? Fazer o melhor possível e sobreviver e transformar aquilo que era um momento extremamente difícil em algo muito bom logo depois, né? É isso, quer dizer, então a mensagem tem que se tomar alguns riscos na vida. O melhor é ir praticando os riscos pouco a pouco. Aquele foi um pouco maior, talvez, do que deveríamos ter feito, mas graças a Deus sobrevivemos e estamos aí. Agora, se fosse para tomar um risco daquele tamanho novamente, talvez pensaríamos melhor e analisaríamos um pouco melhor as circunstâncias gerais do mercado, né? Agora, na vida tem que ter um pouco de sorte também, né? Então, acho que tivemos ali, a sorte nos favoreceu um pouco também. Diz o meu guru, de Jim Collins, que a sorte existe nos negócios,
mas que, em geral, ela sorri para quem está pronto para tentar arriscar um pouco e assim, que a sorte passa pela frente de todo mundo. Alguns agarram, outros não agarram. Nós agarramos e tivemos sorte. Obrigado. A sorte não vem sem competência. Olá, meu nome é Renata. Eu tenho uma pergunta aqui para pequenos empresários, empreendedores. Você comenta nas palestras e tal que para atingir um grande sonho, você tem que pensar em metas duradouras e a longo prazo. O que seria um longo prazo para uma empresa pequena ou um executivo iniciando carreira? Essa é uma pergunta. Olha, eu acho que tem negócios. Em primeiro lugar, tem negócios pequenos que você sabe que vão ser pequenos sempre. E tem negócios pequenos que têm a possibilidade de virarem negócios grandes. Então, eu, se fosse um pequeno empresário, eu escolheria um pequeno negócio, mas que tem o potencial de virar um negócio grande, né? Quer dizer, eu sempre pensei que em entrar em coisas que dá para ficarem muito maiores. Então, isso seria uma primeira coisa. Quando o negócio é pequeno, você tem que sobreviver próximo ano, os próximos 2 anos. Na medida que ele vai ficando maior, você tem que planejar ou pensar em termos como é que esse negócio vai sobreviver 5 ou 10 anos, ou o que ele vai precisar para ser um grande negócio em 5 ou 10 anos, né? Acho que um dos erros, como eu falei, o Garantia passou a ser um negócio relativamente grande, mas por causa do seu nascimento e como ele foi crescendo assim, ele basicamente pensava 1 ano para frente, no máximo 2 anos para frente, quando ele já deveria estar pensando 10 anos para frente, como o André, por exemplo, está pensando hoje em dia, e assim nós não pensávamos naquela época, né? Então, eu acho que tem que escolher um negócio que pode crescer, e no início você pode pensar mais curto, e depois tem que começar a estender um pouco mais o tempo que você está prevendo para o negócio. Porque você sempre fala em persistência, né? Então, até que ponto que essa persistência é válida para você continuar naquilo ou tomar um outro rumo? Como você mede isso? Eu acho que só você que pode avaliar. Eu acho que tem que ser persistente, mas às vezes tem que mudar de ramo ou tentar alguma coisa diferente, ou assim, mas tem que ser persistente, quer dizer, tem que correr atrás, ficar correndo atrás, e às vezes não vai dar, e aí tenta mudar de ramo, né? Mas pelo menos você vai ter aprendido muito. Tá bom, obrigada. Boa noite. Aqui. Atrás. Boa noite, sou Henrique Quintana, consultor da Falcone. Recentemente eu assisti uma palestra sua, a Fundação Estudar, e lá você comentou que seu pai foi um empreendedor, um empresário, porém não muito bem sucedido. E hoje o senhor é um dos maiores empresários do mundo, referência para todos. A minha pergunta é, o que o senhor fez de diferente? Bom, meu pai era um estrangeiro que veio para o Brasil, e a minha família toda lá na Suíça eram comerciantes de queijo. São comerciantes de queijo há mais de 300 anos, numa pequena cidade de 10 mil pessoas. E meu pai veio desse ambiente, de ser um comerciante de queijo, de uma cidade, na Suíça, que é pequeno, e vindo de uma cidade pequena. Quer dizer, então, ele chegou aqui e tentou montar um negócio de laticínios e de queijos e coisas assim, porque era o que ele conhecia, e, obviamente, ele pensava relativamente pequeno, né? E ficou ali, naquele negocinho muito pequenininho, e assim. Eu
eu tive como eu contei, você ouviu lá, quer dizer, eu tinha um avô suíço também, esse era comerciante de cacau, na Bahia. E esse, por lidar num mercado internacional e assim, já pensava maior, era o pai da minha mãe, né? E então minha mãe era filha de um comerciante de cacau na Bahia, mas que teve a oportunidade de estudar lá fora, de ser mais ambiciosa em termos grandes ou assim. E ela que me tirou, vamos dizer, de ser um surfista, tenista, no carioca, né, que adorava o arpoador, adorava a praia, assim, pô, e de repente me vi lá em Harvard, que eu não era nada confortável para mim, mas... E ela que insistiu que eu ficasse lá, que eu terminasse e que me abriu meus olhos para um mundo maior. E, assim. E minha mãe, que era muito ambiciosa, que sempre me incentivava a fazer coisas maiores e correr risco e esse tipo de coisa. Então meu pai não veio de um ambiente pequeno e ficou num ambientinho pequeno. Eu tive a oportunidade de ver um ambiente maior e tive a oportunidade de ter uma mãe ali que pensava grande, queria que eu fizesse alguma coisa grande, assim, né? Acho que foi essa a diferença. Boa noite, Jorge Paulo. Viviane Martins, da Falcone. Na minha trajetória na Falcone, eu tive a oportunidade de passar por diversas empresas onde o 3G está. E percebo claramente liderança admirável em diversos níveis organizacionais, não só no primeiro, segundo nível. Minha pergunta seria, como construir de verdade uma fábrica de líderes, que permite vocês, inclusive, alcançarem sonhos mundiais agora, né? Bom, eu não respondi a pergunta do Matheus, de quanto tempo demora, agora que eu estou me lembrando. Mas eu diria que esse processo de construir líderes e uma cultura não acontece do dia para a noite, não. Acontece, assim, demora mais de 10 anos. Demora mais de 10 anos até que aqueles seus primeiros trainees comecem a fazer as coisas essenciais, até que você tenha gente que já passou por muita coisa, que está treinando os trainees novos, até que você tenha... até que aquela cultura se firmou entre um grupo de pessoas. Então, o que você viu nessas diversas empresas é oriundo dos programas de trainee, que incute os mesmos princípios nas pessoas, que escolhe os melhores, que passam por vários testes antes de irem para frente, que debatem com outros sócios como que a cultura pode ser melhorada e assim. E aí, como eu disse, nós estamos sempre tentando escolher gente melhor do que nós. É a obrigação de todo mundo na nossa cultura escolher gente melhor do que ele. Ninguém é promovido na nossa organização se ele não tiver alguém tão bom quanto ele para substituí-lo. Isso vai gerando mais gente boa, né? Quando nós fizemos a associação com os belgas e criamos a Embev, nós mandamos 80 brasileiros para lá. Quer dizer, a Ambev tinha 80 brasileiros para exportar para lá, né? Quer dizer, tudo gente que veio desses programas todos nossos de formação, de treinamento, e assim, pensando mais ou menos igual, conhecendo as nossas ferramentas, e assim. E depois, quando compramos a Anheuser-Busch, também tínhamos um exército de gente para mandar para lá, para introduzir os nossos métodos e assim. Então, isso que você viu nas empresas, esse pessoal todo que vem sendo treinado há mais de 10 anos e que estão ainda lá, alguns saem, espero que seja bom para o Brasil, porque a gente bem treinada. Eu tenho um amigo que
que só contrata ex-Ambev, quer dizer, ele fica aí no mercado só olhando, saiu alguém da Ambev, ele quer contratar, quer dizer, já deve ter uns 6 lá, quer dizer. Então, ótimo, está melhorando o país, compreende? Vai melhorar a empresa dele, está melhorando o país, mas é isso. E como o André falou, pô, isso não é fácil de falar, é fácil todo mundo dizer que vai fazer. Agora, você criar essa cultura, você andar visitando o trainee o tempo todo, você está policiando a cultura, você está vendo que ela é eficiente, você está vendo que as pessoas são realmente avaliadas meritocraticamente, assim, isso demanda um esforço grande e tem que acreditar, e você tem que ser sempre razoável e justo, porque se você não for justo na maneira que você avalia as pessoas, ou assim, a cultura não cola, quer dizer, não adianta enrolar, tem que ser correto, falou isso, faz isso, e tem que estar sempre dando bom exemplo, né? E aí é que você forma uma cultura que pode ter efeito em 140 mil pessoas, que é a ABI hoje em dia, e assim, e que vai ser duradoura. Ela vai ser duradoura porque tem muita gente lá que acredita que vai levar para frente. Como tem no Walmart também. Até hoje o Sam não está lá há 20 anos, mas a cultura é muito forte e é muito duradoura, né? Agora, demora tempo e tem que estar o tempo todo trabalhando e se esforçando. Super obrigado por ter topado fazer esse bate-papo, pelo teu tempo, ter vindo aqui, por compartilhar essa história. Para a gente quer fazer da Falcone um negócio também grande, eu ver essa experiência, assim, realmente não tem preço. Então, muito obrigado. Obrigado, e vamos todos nós melhorar esse Brasil, né? Quer dizer, com o Falcone racionalizando, nós empurrando e treinando mais gente jovem, e vocês todos jovens ajudando aí a melhorar e serem melhores do que nós somos. Vamos lá. Legal, obrigado.